A profecia está se cumprindo. O controle total está próximo e começa pelo seu dinheiro. O que parecia ficção está se tornando regra e o seu dinheiro está correndo perigo. Países testam moedas digitais programáveis, capazes de bloquear gastos e rastrear cidadãos. Sabe o que isso quer dizer? Que aos poucos estamos perdendo a nossa liberdade e tudo está apontando para o governo do anticristo. A liberdade econômica se tornará um privilégio e o domínio espiritual se tornará digital. Este vídeo expõe o plano antes que seja tarde. Assista esse vídeo completo, pois as profecias bíblicas já estão se cumprindo. Você já percebeu que o mundo está mudando mais rápido do que nunca? O que antes era apenas especulação, agora se tornou decreto, lei e até rotina digital. Falo de algo que vai muito além da economia. É o início de um controle global disfarçado de inovação financeira. O nome parece inofensivo, moeda digital do Banco Central, ou simplesmente CBDC. Mas, meu amigo, o que está por trás disso é algo que vai te arrepiar. Pense comigo. Cada transação que você faz, cada centavo que entra ou sai da sua conta, sendo monitorado, rastreado e, se necessário, bloqueado. Isso já está sendo testado em países como a China, a Rússia e até em grandes economias ocidentais. E tudo sob o pretexto de segurança e modernização. Mas a Bíblia já nos alertou sobre isso há milhares de anos. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, está escrito: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal. Consegue sentir a conexão? O texto fala sobre comprar e vender, sobre um sistema em que o poder de consumir e sobreviver depende de uma autorização central. No tempo em que João escreveu isso, não existia sequer papel moeda, e mesmo assim, ele descreveu algo idêntico ao que a inteligência artificial e a neurotecnologia financeira estão construindo hoje. Agora vem algo que vai te impactar profundamente. As novas moedas digitais são programáveis. Isso significa que o governo, ou quem controlar o sistema, pode decidir onde, quando e como você gasta o seu dinheiro. Imagine o seguinte: você tenta comprar algo que o sistema considera não sustentável ou não aprovado, e a transação simplesmente não passa. Isso é liberdade? Ou é o início de um cativeiro digital global? Não é coincidência que, ao mesmo tempo, vemos a ascensão da inteligência artificial controlando mercados, previsões econômicas e decisões políticas. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 4: Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel não falava de universidades nem de livros. Ele falava de um tempo como o nosso, em que o conhecimento se transforma em poder absoluto. E agora, esse conhecimento está sendo usado para controlar finanças, saúde e até a mente humana, através da neurotecnologia e do poder dos algoritmos. Percebe o quão extraordinário isso é? Estamos literalmente vendo o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. E a cada avanço, seja em cibernética, economia mundial ou estratégia geopolítica, as peças do grande tabuleiro profético se encaixam. Os mesmos líderes que falam sobre sustentabilidade e segurança global estão arquitetando o que os antigos profetas chamavam de nova ordem mundial. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa entender. Essa transformação não é apenas política ou tecnológica, ela é espiritual. O inimigo sempre tentou imitar o Criador. Assim como Deus vê tudo e conhece o coração, esse novo sistema busca criar um olhar digital onisciente, capaz de saber tudo sobre todos. É uma falsificação do divino. E a ferramenta central desse falso domínio é o dinheiro digital.
o novo sinal da lealdade dos tempos modernos. Agora imagine um cenário em que sua conta bancária, seus investimentos, seu acesso à saúde e até sua identidade dependam de uma autorização automatizada. O que acontece quando alguém decide desativar você? Parece ficção, pois é exatamente isso que está sendo legislado em nome da eficiência e da sustentabilidade. Mas a palavra já havia nos avisado. O controle total começaria pelo dinheiro, porque é no dinheiro que o homem deposita sua confiança. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o espírito do sistema financeiro, e é justamente esse espírito que agora tenta se tornar global e absoluto. E sabe o que é mais impressionante? As mesmas tecnologias que prometem segurança, como chips, biometria e rastreamento facial, são as que preparam o caminho para o domínio final descrito em Apocalipse. A integração entre bancos centrais, inteligência artificial e dados pessoais cria uma rede que lembra as visões de Ezequiel, em que olhos estavam por toda parte, observando cada movimento. Ezequiel 10, 12. Esses olhos digitais são os servidores, os satélites e os algoritmos que formam uma teia de controle global. E tudo começa de forma suave, com promessas de praticidade, cashback e inclusão financeira. Mas o final, um sistema onde quem controla o código, controla o povo. E aqui está a pergunta que te convido a refletir profundamente. Será que estamos prestes a ver o nascimento do sistema da besta? Não como algo simbólico, mas como um sistema econômico digital e global? Se você crê que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, comente agora. Eu creio na verdade profética. Esse comentário será como uma declaração pública de fé em meio ao engano digital que o mundo está abraçando. Agora começa a se revelar o verdadeiro tabuleiro espiritual e geopolítico por trás de tudo isso. Enquanto o povo discute nas redes sociais sobre política, entretenimento e celebridades, os grandes blocos econômicos do mundo estão se reorganizando em silêncio. Há uma corrida invisível por poder, dados e controle financeiro, e ela é mais intensa do que qualquer guerra armada. As moedas digitais dos bancos centrais, as chamadas CBDCs, estão sendo testadas como ferramentas de estabilidade. Mas, na verdade, são ferramentas de rastreamento absoluto. Imagine um sistema onde cada compra, desde o pão da padaria até o investimento em ações, fica registrado em um código central. Nenhum movimento financeiro fora do sistema seria possível. O objetivo é eliminar o dinheiro físico e, com ele, o último símbolo de liberdade econômica. Mas por que isso está acontecendo agora? A resposta está na união entre inteligência artificial, finanças proféticas e geopolítica global. A IA é o cérebro que observa, calcula e prevê o comportamento humano. Ela é capaz de analisar bilhões de transações e prever tendências antes mesmo que aconteçam. Você percebe a gravidade disso? Estamos caminhando para um mundo onde não apenas o que você faz será vigiado, mas o que você pensa em fazer já será antecipado. E sabe o que é mais chocante? Muitos países estão celebrando essa transformação como um avanço. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, fala abertamente sobre a criação de um novo modelo econômico digital global, onde cada cidadão terá uma identidade única, conectada ao seu histórico médico, social e financeiro. Tudo em nome da eficiência e da saúde pública. Mas, espiritualmente, o que isso representa é o início de um governo centralizado mundial, como aquele descrito nas visões de Daniel e João. Daniel capítulo 7, versículo 23, revela algo impressionante.
O quarto reino será diferente de todos os outros reinos. Devorará toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Esse quarto reino não é apenas político, é tecnológico e econômico. Um império que não precisa de exércitos para dominar, mas de sistemas, chips e algoritmos. Agora pense, enquanto isso avança, vemos também o colapso gradual das moedas tradicionais. A inflação descontrolada, as dívidas públicas, as crises bancárias. Tudo isso está levando os governos a dizer: precisamos de um novo começo financeiro. E é nesse desespero que nasce o sistema de controle digital total. Há algo ainda mais perturbador. As moedas digitais são programáveis, o que significa que o emissor, o governo ou a autoridade central pode definir condições para o uso do dinheiro. Quer comprar algo que não é considerado saudável? Transação bloqueada. Quer doar para uma causa religiosa que não se enquadra nos valores oficiais? Transação negada. Isso é a substituição completa da liberdade pela obediência. Mas a Bíblia já descreveu isso com detalhes. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, João escreve: para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal. Percebe a conexão? O sinal não é apenas um símbolo espiritual, é um sistema econômico com capacidade de exclusão total. Enquanto o mundo fala de transição energética e avanço digital, o que está sendo construído é a infraestrutura da submissão global. A energia, o petróleo, o ouro, as redes de dados e até a alimentação estão sendo centralizados sob controle de poucos. E quando a energia e o dinheiro estão nas mesmas mãos, surge um poder quase divino sobre as massas. Agora vem algo que vai te impactar. O mesmo sistema que promete estabilidade financeira também terá o poder de desligar o indivíduo rebelde. Se você não se enquadra nas normas, seu acesso à economia, à saúde e até à educação pode ser negado. É o exato cumprimento das profecias, um cativeiro digital com aparência de modernidade. E o mais alarmante é que as pessoas estão aceitando isso com alegria. Elas celebram a praticidade, os aplicativos, as carteiras digitais, o avanço tecnológico, sem perceber que estão entregando sua autonomia em troca de conveniência. O inimigo não precisa impor a força quando o homem entrega voluntariamente sua liberdade. Lembra quando Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esses sinais não são apenas espirituais, são tecnológicos, são inovações que encantam, mas aprisionam. O engano se disfarça de progresso. Por isso, meu amigo, é tempo de discernimento e sabedoria. Precisamos compreender os sinais, mas também buscar refúgio no conhecimento de Deus. Não é apenas sobre sobreviver financeiramente, é sobre permanecer livre espiritualmente. Se este entendimento está abrindo seus olhos, inscreva-se no canal agora mesmo, porque neste espaço nós revelamos o que o mundo tenta esconder. Juntos, vamos estudar as profecias, entender os códigos do futuro e preparar estratégias espirituais e financeiras para resistir ao sistema que vem. Este é o momento de estar desperto e informado, porque o controle total não está chegando. Ele já começou. Mas agora vem algo que vai te impactar de verdade. O controle não é mais apenas financeiro. Ele está migrando para o corpo humano. O que antes parecia ficção científica, agora é pauta em conferências de tecnologia e saúde. Falo da integração entre o corpo, a mente e os sistemas digitais, por meio de chips implantáveis e neurotecnologia. Você já percebeu como isso está se tornando normal?
Pequenos implantes prometem facilitar pagamentos, monitorar batimentos cardíacos e até melhorar a memória. Mas espiritualmente é a materialização da profecia. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, João diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa." Por séculos, estudiosos tentaram imaginar como algo assim seria possível. Hoje, já não é imaginação. O que antes era marca simbólica, agora é um sistema biotecnológico em plena fase de testes. E o mais assustador é que as pessoas estão aceitando isso com entusiasmo, acreditando estar entrando em uma nova era de conforto e segurança. Empresas na Suécia e nos Estados Unidos já utilizam microchips sob a pele para substituir cartões bancários, crachás e senhas. E a justificativa é sempre a mesma: facilidade e praticidade. Só que o preço da conveniência é a entrega total da privacidade. Quando o homem abre o corpo ao sistema, ele não apenas se conecta à rede, ele se torna parte dela. Você entende o que isso significa? A linha que separava o homem da máquina está desaparecendo, e quando o homem perde a distinção entre o que é humano e o que é programável, ele perde também a sua imagem divina, o reflexo do Criador em si mesmo. É exatamente isso que o inimigo quer: apagar o selo de Deus e substituir por um selo digital. Agora observe algo curioso. Junto com essa revolução tecnológica, surge um discurso global sobre bem-estar digital e saúde conectada. O mesmo sistema que oferece soluções médicas também cria dependência total. Sensores, chips, inteligência artificial e algoritmos passam a decidir o que é bom para o corpo, o que é aceitável para a mente. Essa manipulação suave é a forma moderna de escravidão. O profeta Daniel já via isso, ainda que em linguagem simbólica. Em Daniel capítulo 2, versículo 43, ele diz: "E quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro." Daniel está descrevendo uma fusão imperfeita entre o que é humano e o que é artificial. O ferro representa a tecnologia, o barro, a carne. O profeta já via a tentativa de unir homem e máquina, uma união que nunca seria plena, porque o Espírito de Deus não habita no que é fabricado por mãos humanas. E sabe o que é mais incrível? Tudo isso está sendo impulsionado pelos mesmos governos e corporações que estão implementando as moedas digitais. É um sistema interligado. O dinheiro, a identidade, a saúde e o pensamento, tudo em um único controle. É o sonho do poder absoluto. A nova ordem mundial está se estruturando, não por meio de tanques e armas, mas por meio de dados, chips e consentimento voluntário. Agora imagine um mundo onde o governo sabe o que você come, onde você vai, o que compra e o que pensa, onde um simples algoritmo pode rotular você como perigoso ou inadequado, onde a punição não vem com algemas, mas com o bloqueio do seu acesso digital. Esse é o poder que o Apocalipse descreve, e ele já está em funcionamento. Mas há um detalhe que o mundo não entende. A Bíblia não fala apenas de juízo, ela fala também de livramento. Deus nunca deixa o seu povo sem direção. Por isso, a sabedoria será a arma mais poderosa dos últimos dias. Não apenas sabedoria espiritual, mas discernimento prático, estratégia e preparo. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7 diz: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento." Essa sabedoria é o que vai permitir que o povo de Deus entenda os tempos e saiba agir com equilíbrio. Não se trata de medo, mas de preparação. É tempo de aprender sobre finanças, sobrevivência, discernimento e fé.
A Bíblia nos chama a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso significa ter estratégia espiritual e inteligência prática. Enquanto o mundo corre atrás de conforto, os filhos de Deus devem buscar discernimento. O engano está mascarado de progresso. Mas quem conhece as Escrituras vê além das aparências. As profecias não são contos antigos, são o mapa dos acontecimentos que estão se desenrolando agora. Por isso, se esta mensagem está abrindo os seus olhos e te despertando espiritualmente, clique agora em Gostei. Esse simples gesto ajuda a espalhar a verdade para que mais pessoas sejam libertas do engano do sistema. Cada gostei é uma semente de luz em meio à escuridão digital que tenta dominar as consciências. Meu irmão, estamos em um tempo decisivo. O que está em jogo não é apenas economia ou tecnologia, é a alma humana. A cada avanço digital, precisamos decidir: seremos parte do sistema da besta ou permaneceremos como imagem viva do Deus Altíssimo? O controle total está se aproximando, mas Deus está levantando um povo que não se curva, um povo que entende que a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em não ser dominado por nada. Tudo o que está acontecendo, moedas digitais, chips, neurotecnologia e inteligência artificial, faz parte de um mesmo plano, o sistema profético do controle total. O inimigo não se apresentará com correntes, mas com promessas de segurança e modernidade, e muitos, enganados pelo conforto, entregarão sua liberdade. Em Apocalipse 13:17 lemos: para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal. Essa profecia já se cumpre diante de nós. As moedas digitais programáveis permitirão rastrear e limitar cada gasto, criando um poder central capaz de autorizar ou negar a sobrevivência. O controle do dinheiro se tornará o controle da alma. O colapso financeiro global, as crises e a instabilidade não são acidentais. São a preparação para o surgimento de um Salvador mundial. Ele trará ordem e prosperidade aparente, mas exigirá obediência total. É o homem do pecado descrito em 2 aos Tessalonicenses 2:3, aquele que se levanta contra tudo o que é de Deus. Mas o Senhor nunca deixa o seu povo sem direção. Ele está levantando homens e mulheres com sabedoria e discernimento profético, capazes de enxergar além da aparência. Assim como José se preparou antes da fome no Egito, também devemos nos preparar, espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente. A verdadeira resistência não está em fugir do sistema, mas em não se curvar diante dele. Porque o mundo pode controlar moedas, redes e governos, mas não pode controlar um coração selado pelo Espírito Santo. Jesus declarou em Lucas 21:28: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É hora de olhar para cima, não para o medo. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente agora: eu pertenço ao reino de Deus, porque o trono dele permanece firme, e os que confiam no Senhor jamais serão abalados.